Escravizados pelos colonizadores portugueses, humilhados e ofendidos ao longo dos séculos pelo homem branco e atualmente iludidos por uma burocracia estatal que promete muito, mas entrega pouco. Os povos indígenas no Brasil ainda lutam pelo simples direito de existir. De primeiros ocupantes dessas terras, quando da chegada dos colonizadores, eles passaram de legítimos proprietários a párias. E hoje lutam para não serem expulsos e dizimados pelo contato com uma civilização que nunca os compreendeu e que dá pouca importância a eles. Quer um exemplo? Responda rápido. Quantos índios existem no Brasil? Essa é uma pergunta de difícil resposta. A Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. Os números variam muito. Nas contas do IBGE, eles passam de 500 mil, considerando apenas os que vivem em terras indígenas reconhecidas. Mas a questão é um pouco mais complexa do que isso. Mari, Mari, Manumbai, sei Manumbai, oh Mari, Mari, Manumbai, Mari, Mari, Manumbai. De acordo com o censo do IBGE, de 2010, a população indígena no Brasil é superior a 800 mil, se forem levados em conta aqueles que se declaram descendentes de índios, mas vivem em áreas urbanas. Um número um pouco mais preciso é o de povos indígenas, ou seja, os diferentes agrupamentos, que têm suas próprias características étnicas e linguísticas. Segundo o levantamento do Instituto Socioambiental, o ISA, instituição sem fins lucrativos, responsável por alguns dos estudos mais aprofundados sobre o tema, o total de povos indígenas é de 242. Espalhados pelos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os Guarani formam o maior contingente, 57 mil. Em algumas regiões, também são chamados de Kaiowá. O segundo maior grupo é o Ticuna, com 36 mil, nativos do Amazonas. Seguem-se os Cangang, ou Guaianá, com 33 mil, espalhados entre São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os Macuxi, com 29 mil, em Roraima. Os Guajajara, no Maranhão, com 26 mil. Terenas, com 24 mil, entre São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E Yanomamis, com 19 mil, entre Roraima e Amazonas. Entre as principais famílias linguísticas estão o tronco Tupi, que inclui os Juruna, Tupi-Guarani e Ariquém, e os Macro-G, que incluem, entre outros, os Bororó, G e Krenak. Atualmente, segundo o IBGE, são 896 mil índios que existem no Brasil, né? Aproximadamente 350 mil estão na cidade, né? E mais de 500 mil índios estão aldeados, né? Vivem nas suas aldeias. Esse é o último censo que nós temos no Brasil. As terras indígenas, elas representam 13,3% do território nacional, né? E a população indígena representa 0,47% da população do Brasil, né? São minorias, né? São minorias, são mais de 240 povos que falam mais de 150 línguas, né? E é um patrimônio da sociedade brasileira, essas populações, esses povos, com a sua cultura milenar, né, que até hoje sobrevive. Qual é o futuro dos índios do Brasil? Né? Os índios são uma coisa do passado, do futuro, né? Os dados mostram que os índios são algo do futuro. A população está crescendo, né? E, enfim, e eles têm um papel importante na proteção das florestas, né, nos seus territórios. Essas florestas têm um papel importante para a sociedade brasileira, no sentido de preservar a biodiversidade, né, na produção de água, que é um bem que está ficando escasso, né, na produção de chuvas, né, na estabilidade climática do país, né, além de serem portadores de culturas diferenciadas, que podem ser inspiradoras para soluções de alguns dos nossos problemas, né? Então, esses povos são um legado, né? Um legado do povo brasileiro, da sociedade brasileira no seu processo histórico, né? Eles estão numa situação de vulnerabilidade, estão ameaçados, né? E estão precisando da sociedade brasileira ajudá-los, né, como minoria, na defesa dos seus direitos e da integridade das suas condições de vida. Na lista de fatores que geram ameaças aos povos indígenas, as hidrelétricas ocupam lugar de destaque.
Embora inúmeros países venham fazendo apostas nas fontes de energia eólica e solar, o Brasil ainda tem dezenas de projetos de usinas a serem construídas nos cursos dos rios, o que resulta em enormes agressões ao meio ambiente. Uma terra farta, uma das maiores biodiversidades do planeta. Povos de tradições antigas e conhecimentos sobre a floresta passados através de gerações. A Amazônia abriga uma riqueza incalculável. Por causa disso, atrai olhares de todos os cantos e as ameaças são muitas. Extração ilegal de madeira, agropecuária, mineração, entre outras. Para completar, a região, que deveria ser protegida pelo governo, é colocada em situação delicada frente aos diversos projetos de hidrelétricas. A construção das barragens causa diversos impactos sociais e ambientais negativos. As populações são atingidas diretamente pelas barragens, que acabam com propriedades, áreas produtivas e cidades inteiras. Isso sem levar em conta as consequências indiretas, como a separação de comunidades e famílias, destruição de igrejas e outros locais considerados sagrados para os povos indígenas. Outro fator preocupante é que as barragens acabam atingindo importantes áreas florestais, provocando o desaparecimento do habitat de muitos animais, incluindo espécies em extinção. Entre os povos ameaçados pelos projetos de hidrelétricas do governo estão as tribos que vivem às margens do rio Tapajós, no Pará. Esse é só um dos grandes projetos de usinas na Amazônia. Faz séculos que os indígenas da etnia Munduruku habitam a Amazônia, principalmente a região situada ao longo do rio Tapajós. Formado a partir da confluência dos rios Jamanchim e Cururu, o Tapajós é um dos principais afluentes do Amazonas. É lá que o governo federal pretende construir a usina de São Luís do Tapajós, um projeto destinado a gerar 8.000 megawatts de energia. Com essa capacidade, ela será menor do que a usina de Belo Monte, no rio Xingu, que terá um potencial superior a 11.000 megawatts, mas do mesmo porte de Tucuruí, construída no rio Tocantins, no Pará. Só na área dos rios Cururu e Jamanchim, há projetos para a construção de outras 6 usinas. No caso de São Luís do Tapajós, indigenistas e representantes da etnia Munduruku estranham que a FUNAI e o governo federal venham adiando há muito tempo a demarcação da terra indígena local. Eles acreditam que esse atraso é proposital. Se a terra for demarcada, o projeto para construir a usina e inundar a área seria considerado ilegal, por ferir a Constituição. A FUNAI alega que a demarcação ainda não foi realizada porque o governo federal segue uma política de promover maior diálogo entre os setores responsáveis pelo trabalho e aqueles que forem eventualmente atingidos. Se a construção da usina de São Luís do Tapajós for levada adiante, os índios residentes na área a ser inundada terão de ser removidos. Para eles, isso configura uma grave ameaça à sobrevivência. Apesar dos inúmeros alertas de ambientalistas, o governo federal levou adiante o projeto da mega usina de Belo Monte, que vem sendo construída no rio Xingu, no Pará. Essa será a terceira maior usina do mundo, mas os prejuízos ambientais e sociais são igualmente impressionantes. Para o governo federal, o projeto resultará na produção de energia limpa, gerada a um custo menor do que o resultante de outras fontes. Mas, para os pesquisadores, a obra é uma das mais impactantes e destrutivas na história do país. De acordo com uma pesquisa da ONG Amazon, além do alagamento, as hidrelétricas elevam os preços das terras no seu entorno e atraem migrantes. Como a fiscalização não é eficiente, muitos se veem livres para desmatar áreas públicas e vendê-las indiretamente. No caso de Belo Monte, esse desmatamento indireto pode chegar a 5.100 quilômetros quadrados em 20 anos. Isso significa 10 vezes o tamanho da área que será inundada pela barragem.
Especialistas chamam a atenção para o fato de que os processos de concessão de licenças ambientais ainda são falhos e realizados de maneira muito improvisada. O processo de licenciamento de uma grande obra no Brasil, ele é muito falho. Então, normalmente não se tem tempo suficiente de mapear quais são os impactos sobre o meio ambiente e as populações tradicionais, e a obra começa a ser construída sem que a preparação desses territórios seja feita. Então, tem duas situações. Tem uma situação que gera remoção direta das populações que vão ser alagadas. Isso está acontecendo em Altamira, não com as populações indígenas nas aldeias, mas com populações urbanas da cidade de Altamira, que inclui índios citadinos, então indígenas e extrativistas que vivem na cidade de Altamira estão sendo removidos pela água que vai subir. Uma outra situação de impacto enorme, e que às vezes até maior do que o alagamento, é das populações que sofrem com a pressão que esses empreendimentos trazem. Então, o desmatamento, o roubo de madeira sobre essas áreas, a diminuição do peixe nessas áreas, a deficiência dos serviços de saúde na cidade, né, geram uma piora das qualidades de saúde também para essas populações. Então, quando um indígena ou um extrativista precisa acessar o serviço de saúde para alguma questão mais complexa, ele chega na cidade, a cidade está lotada, ele tem uma dificuldade muito grande ou não consegue acessar esse serviço. Então esses são impactos que não são ocasionados pelo alagamento, mas que são muito grandes. No caso de Belo Monte tem uma situação muito peculiar. Como o rio Xingu vai ser desviado do seu curso natural, né, para geração de energia, tem uma grande volta, chamada Volta Grande do Xingu, que vai ficar numa situação de permanente seca, né? E isso muda completamente a dinâmica da vida desses povos indígenas, de pescadores, de agricultores familiares de uma região de quase 100 quilômetros no rio Xingu, e que não são considerados apropriadamente impactados dentro do processo de licenciamento. Então a gente tem esse problema, além da implantação equivocada desses projetos de infraestrutura, como é o caso de Belo Monte, a gente tem um problema no próprio processo de licenciamento das grandes obras na Amazônia. Então você não tem, no modelo de licenciamento, uma forma de assegurar um recurso para ser aplicado antes da implementação dessas obras. E antes não é 6 meses antes, tem que ter um plano de desenvolvimento regional com 5 anos de antecedência, né, para preparar essas regiões. A pergunta é se realmente for feita a preparação como deve, com os direitos dessas populações assegurados, né? Será que vale a pena economicamente esses empreendimentos? Então tem que ter uma análise econômica, social e ambiental, né? A econômica e a social a gente está vendo que é deficitária. A econômica ainda fala-se que vai gerar algum lucro, mas se os custos socioambientais forem internalizados no processo, talvez não tenha nem a viabilidade econômica de grande parte dos projetos hidrelétricos que estão planejados para a Amazônia. Existem mais de 4.200 projetos de exploração de minerais em terras indígenas na Amazônia. A maioria é para a extração de ouro, mas as empresas também estão de olho em outras riquezas existentes nas áreas demarcadas. Nas áreas de menor extensão, que tem até 10.000 hectares, as empresas pedem simplesmente o acesso a 100% da terra demarcada para exploração. Já nas áreas maiores, que variam de 500.000 a 1.500.000 hectares, a reivindicação varia de 60% a até 90%. No total, são quase 3.000 projetos para 152 terras já demarcadas, encaminhados ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Além do ouro, as empresas visam outros minerais valiosos, como zinco, titânio, cassiterita e platina. Uma faca no pescoço. Assim poderia ser resumida a proposta de um grupo de parlamentares da chamada bancada ruralista relacionada com a demarcação de terras indígenas.
Está tudo lá, dito de forma bem clara na PEC 215, a proposta de emenda constitucional que transfere do Poder Executivo, ou seja, da Presidência, para o Congresso Nacional, a competência para a homologação das terras indígenas. Por enquanto, a iniciativa está sendo discutida em comissão formada a pedido da bancada ruralista, um poderoso lobby que reúne representantes do agronegócio, ou seja, os mesmos que defendem a derrubada das florestas, madeireiras, mineradoras e outros grupos. No final do ano passado, os mesmos grupos já fizeram uma tentativa de votação da PEC 215, na calada da noite, mas foram obrigados a recuar diante dos protestos de lideranças indígenas. Agora, o assunto volta ao debate, apesar da criação no Congresso de uma frente parlamentar de apoio aos povos indígenas. Caberá à frente a missão de tentar derrubar a PEC 215. Você tem vários tipos de ameaça, né? Você tem ameaças que são mais específicas de determinadas regiões do território nacional, né? E tem ameaças gerais, né? Eu acho que, bom, vou falar um pouco de cada uma. Eu acho que as ameaças gerais, hoje nós temos um contexto, né, de retrocesso de direitos socioambientais e dos povos, sobretudo, né? Então, essa é o que eu consideraria ameaças gerais. Você tem no Congresso várias iniciativas legislativas que atentam contra esses direitos, né? A mais contundente é a chamada PEC 215, né, que quer transferir, né, do governo para o Congresso, né, o processo de reconhecimento das terras indígenas, né? Isso é uma ameaça imensa, porque ninguém sabe exatamente, né, qual é a extensão das modificações que eventualmente os direitos territoriais podem sofrer dentro do Congresso. Se é só em relação às áreas que faltam reconhecimento, ou se pode ser uma coisa retroativa a áreas que já foram consolidadas, né? E você tem um Congresso, né, extremamente conservador e refratário na questão dos povos indígenas, das populações tradicionais de maneira geral. Você tem uma bancada agropecuária, né, bastante ofensiva, bastante homogênea, né, pluripartidária, né? Então é um contexto muito específico da nossa história, né, e que quer rever, né, direitos que foram conquistados por esses povos na Constituinte, né? E isso é uma ameaça transversal a todos os povos do Brasil. Em instantes, projetos de desenvolvimento não levam em conta as culturas e os valores regionais. E mais, o desmatamento da Amazônia prossegue a taxas alarmantes. E nesse ritmo, a floresta poderá um dia se transformar em deserto. Uma área florestal de extrema importância para o país, que acaba atraindo os diversos agentes de destruição, entre eles a agropecuária. Essa é a região do Xingu, onde projetos de hidrelétricas se misturam a outros, que fazem parte dos planos de desenvolvimento do governo. O Xingu tem uma situação muito interessante, né? É uma bacia de aproximadamente 51 milhões de hectares, coisa equivalente quase ao estado de São Paulo, né? Se 51% dessa bacia são áreas protegidas. O que eu estou chamando de área protegida? Estou chamando unidades de conservação, parques, reservas, estações ecológicas e terras indígenas, né? Isso conforma um corredor, né, dentro da bacia entre o estado do Mato Grosso e Pará, que soma 28 milhões de hectares, né? Então é uma bacia que tem essa situação bastante interessante de ter um corredor de áreas protegidas que chega a ter mais 50% da bacia toda, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma bacia cuja presença do agronegócio nesses últimos 15 anos está muito forte, né? Então, sobretudo na parte matogrossense, houve um desmatamento muito intenso de toda a região das cabeceiras, né? Então, as terras indígenas são uma espécie de ralo regional. Tudo que acontece por fora
acaba correndo para dentro das áreas indígenas, né? Então é um bloco de floresta extremamente expressivo, né, que cumpre um conjunto de serviços ambientais, né, extremamente importantes, né, mas com uma vulnerabilidade ao mesmo tempo muito grande, né, por conta do excesso de desmatamento que está ocorrendo na região das cabeceiras no Mato Grosso, né. Em termos de pendências de reconhecimento, tem algumas pendências, mas elas são quase residuais, né. Existem lá dentro do Parque do Xingu 2 etnias que estão reivindicando, né, o reconhecimento de parcelas de seus territórios que ficaram fora do parque. Os Kayapó, na figura do Raoni, né, também tem uma área, né, do antigo aldeamento da família do Raoni, que é reivindicada por ele, que precisa de reconhecimento. E na região, no entorno de Belo Monte, ali de Altamira, né, e que são inclusive condicionantes de Belo Monte, em cima do governo federal, há 2 áreas que precisam completar o seu reconhecimento, que é, no caso, a Arara de Cachoeira Seca e a área dos índios Paracanã, né, e que ainda estão aguardando a finalização da regularização fundiária. Então, há pendências ainda dentro do Xingu. Um dos mais ricos ecossistemas do país, a Mata Atlântica, vive sob permanente ameaça, principalmente pela expansão das áreas urbanas. O assunto virou tema de um livro publicado com apoio da organização ambientalista Conservação Internacional. Trata-se do lançamento do livro Mata Atlântica, uma história do futuro, obra de Fábio Rubio Scarano, em parceria com a seção brasileira da organização ambientalista Conservação Internacional. Com dezenas de imagens da flora, fauna e dos povos que habitam a Mata Atlântica, o livro faz uma ampla defesa da manutenção desse bioma. A Mata Atlântica é hoje uma das 5 florestas mais ameaçadas do planeta. De sua cobertura original, restam apenas 12%, e ainda assim formados por áreas isoladas de vegetação. Com mais de 15 mil espécies de plantas e 2.200 de animais vertebrados, a Mata Atlântica se estende do Ceará ao Rio Grande do Sul, passando por centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. O livro alerta para a importância da conservação desse ecossistema para o futuro do país, entre outros motivos para a própria sobrevivência das populações residentes no seu entorno. Apesar de todos os alertas feitos por organizações não governamentais, o desmatamento da Amazônia prossegue em ritmo intenso. Em um ano, aumentou em mais de 200%. Os números são do IMAZON, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, que monitora o estado da floresta há mais de 20 anos. Entre fevereiro de 2014 e o mesmo mês de 2015, houve um aumento de 215% na destruição da floresta amazônica. Isso significa que foram derrubados 1.700 quilômetros quadrados de floresta nativa, uma área maior do que a cidade de São Paulo. Os estados que lideram essa corrida destrutiva são Mato Grosso, Paraná e Rondônia. São 3 os motivos principais que levam à morte cada vez maior da floresta: a derrubada das árvores para a plantação de soja, para a criação de gado e a ação dos grileiros, que invadem terras públicas, vendem a madeira ilegalmente e registram as propriedades para venda. O governo federal alega que não comenta os dados do IMAZON porque eles não são oficiais, mas os números do governo são bem menores do que os apontados por todas as ONGs. Daqui a pouco, o ONG defende Plano Nacional de Conservação de nascentes, rios, lagos e outros mananciais. E veja também a raríssima imagem de uma onça preta da Amazônia, espécie que figura entre as mais ameaçadas de extinção. Equipe da organização não governamental WWF registra uma imagem extremamente rara.
da onça preta da Amazônia, uma espécie ameaçada de extinção. A equipe navegava pelo rio Tapajós, nas imediações do Parque Nacional do Juruena, quando a onça se aproximou nadando ao lado do barco. Os registros da presença desse animal são cada vez mais raros, uma vez que ele figura entre as espécies mais ameaçadas na região. Para evitar o seu desaparecimento total, os ambientalistas chamam a atenção para a necessidade de manter as áreas de conservação livres da presença de invasores, como garimpeiros, empresas de mineração e outros grupos responsáveis pela destruição da floresta. Por falar em WWF, a organização, que é uma das mais ativas na defesa ambiental no país, lançou campanha em favor de um plano nacional de conservação de nascentes, rios, lagos e outros mananciais. A entidade pede ao governo federal que leve adiante essa iniciativa e alerta que essa seria a resposta mais eficiente à crise hídrica que afeta o país. O plano ajudaria a aumentar a quantidade e a qualidade da água para o consumo. O WWF lembra que o país tem hoje uma economia de base rural dependente de água. Além disso, grande parte da população vive em centros urbanos, onde enfrenta dificuldades sem precedentes no abastecimento. A crise, além das questões climáticas, segundo a organização, é provocada por problemas de gestão e pelo desmatamento. A campanha do WWF alerta que metade dos municípios brasileiros poderá enfrentar problemas de desabastecimento se não forem adotadas medidas urgentes, como admite a Agência Nacional de Águas, a ANA. Anote esse dado. A cada segundo, isso mesmo, segundo, uma área de floresta do tamanho de um campo de futebol é derrubada em algum ponto do planeta. A cada minuto, são 60 campos. Em 30 minutos, o espaço de tempo deste programa, áreas equivalentes a 1.800 campos de futebol são destruídas. As florestas são o pulmão da Terra. Elas absorvem gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio. Quando se destrói as florestas, todos os seres que vivem lá, os povos indígenas, ribeirinhos, a fauna, a flora, também são destruídos. Existem limites para essa insanidade? Matéria de Capa fica por aqui, a gente volta no próximo domingo, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.